Vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 6. Glória a Deus. Livro de Isaías, capítulo de número 6. Aleluia. Glória a Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e a orla do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E um falava ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os batentes das portas estremeceram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sendo homem de lábios imundos, e habitando em meio a um povo de lábios imundos, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou por cima de mim um dos serafins, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Naquele ano, o tio de Isaías havia morrido. O tio de Isaías tinha sido um dos monarcas mais bem-sucedidos da história judaica. Aos 16 anos de idade, Uzias é introduzido no governo de Judá, e o seu coração se volta para Deus, temendo a Deus, e Deus o faz prosperar. Deus faz com que a fama de Uzias tocasse em toda a terra, todo mundo ficou sabendo que era Uzias. E a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 26, que Uzias, depois de estar famoso, reverenciado, reconhecido internacionalmente, o seu coração se ensoberbece. O orgulho tomou conta do coração de Uzias, e ele começa a fazer aquilo que não era de responsabilidade dele, que era entrar no templo e oferecer o incenso. Não era papel dele, mas papel dos sacerdotes. Então Deus chama os sacerdotes, entram no templo, e de uma forma muito dura, Deus corrige Uzias, colocando uma lepra na testa dele, para que todo mundo veja. Aquele que um dia foi aclamado, conclamado, consagrado rei, toda a mídia internacional daquela época estava voltado para Judá, para o dia da coroação dele. Agora, esse homem está leproso, está separado do convívio social, do convívio familiar, do convívio religioso, é levado para um local chamado Casa dos Leprosos, que ficava fora da cidade, e lá morre a mínguas, sem que os seus amigos, que outrora
estavam com ele quando ele estava no auge, no sucesso, estivesse com ele. Sem que a mídia que fez a cobertura do dia da sua coroação estivesse lá. Ele está só, ele morre, e na esquife de Uzias é colocado: leproso é. Ele era tio desse homem, desse profeta chamado Isaías. Isaías naquele ano está vivendo um dilema, uma dor, um trauma. Eu não sei você, mas Isaías, quando perdeu seu tio, ficou muito triste. Eu me lembro que eu fui criado sem pai, minha mãe que me criou, e eu adotei o meu tio que vivia do lado como meu pai. Parece que vejo dia de sábado meu tio descendo a Travessa Flamengo lá no aviário. Eu lá embaixo na frente de casa, toda tarde, 3 horas, esperando o meu tio vir. Parece que vejo ele vindo cambaleando, com um saco na cabeça cheio de provisão. Ali tinha frango, mas eu sabia que dentro daquele saco vinha o meu pacote de biscoito. E o dia mais traumático para mim foi quando de manhã, eu era uma criança ainda, meus 10 ou 11 anos, eu coloquei meu tio no meu braço, ele um senhor de mais ou menos 70 anos, só pele e ossos, com quase no máximo 30 quilos, ele contraiu um câncer que o matou em poucos dias, e eu o tirei da rede, o levei para a cama, e no mesmo dia ele morreu. Para mim, a partida do meu tio foi algo desesperador. Eu não senti tanta dor quando meu pai morreu, do que quando meu tio morreu, até porque na época eu não servia a Deus, e eu guardava alguns ressentimentos relacionados ao meu pai, ressentimentos e sentimentos também de amargura, de decepção, de rejeição, que isso me levou a um legado de desonra, e por conta disso eu tive muitas colheitas desesperadoras na minha vida. Então a partida do meu tio foi algo, que me causou uma dor muito profunda, e aquele ano foi um ano muito difícil para mim. Isaías, a partida do seu tio também não foi diferente, porque ele era muito chegado de Uzias. Isaías, ele andava pelo palácio dos reis, ele era estimado. O seu tio tinha uma estima muito grande por Isaías, e Isaías pelo seu tio Uzias. Mas naquele ano ele morre, ele partiu. Foi um ano de dificuldade, um ano de reflexão, um ano de dor, de perdas. Mas por trás de toda aquela catástrofe, Deus estava por trás. Deus estava por trás de todo aquele problema, de toda aquela situação que se abateu sobre Isaías. Havia um plano de Deus na dor de Isaías, na perda de Isaías. Havia um propósito. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 1, verso 6, que Deus fechou a madre de Ana. E a história diz que por mais de 20 anos, Ana sentiu amargamente a dor da esterilidade. Sofreu duramente aquilo. Mas Deus tinha um propósito por trás daquela dor. Deus tinha um objetivo por trás daquele problema. Porque Ana queria só um filho, mas Deus queria um juiz. Ana queria só um filho, mas Deus queria um sacerdote. Ana queria só um filho, mas Deus queria um profeta. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 25,
que Isaac orou 20 anos por causa da esterilidade de Rebeca. 20 anos sofrendo, e na cultura judaica alguém ser estéril é sinônimo de desgraça, é objeto da desgraça de Deus. Só que eles não eram alvo da desgraça de Deus. Deus tinha um propósito naquele problema, porque a Bíblia vai dizer que orou Isaac por sua esposa Rebeca, e eles oraram e diziam: Deus nos deu um filho, e Deus deu foi gêmeos. Deus deu em dobro. Deus deu Esaú e Deus deu Jacó. Ana queria só um filho, e Deus deu muito mais do que Ana estava pedindo a Deus. O que você está passando e tem pedido a Deus, Deus está no propósito. Deus está por trás dessa dor. Deus está por trás destas lágrimas. Deus está por trás desta causa que está fazendo você chorar. Deus tem um propósito e vai transformar o teu lamento em baile, vai transformar o teu luto em festa. Quem recebe, aplauda o Senhor bem forte. Em João capítulo 9, verso 3, os discípulos disseram a Jesus: esse homem nasceu cego. Quem pecou? Foi ele ou seus pais, para ele estar vivendo essa desgraça, para ele estar vivendo esta mazela, este problema? Jesus olha e diz: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para quê? Tudo isso aconteceu, para quê? É o propósito. E qual era o propósito? Para que a obra de Deus, a glória de Deus se manifestasse na vida dele. O que você está vivendo tem um para quê. O para quê é para a glória de Deus se manifestar na tua vida. É para a glória de Deus se manifestar nessa situação. Isaías está vivendo tudo isso. E o que eu acho interessante é que Isaías, mesmo triste, abatido, introspecto, pensativo, vivendo aquela perda irreparável, porque o seu tio nunca mais ia voltar, ele vai para a casa de Deus. Mesmo chorando, mesmo triste, ele foi para a casa de Deus. Ele foi para a igreja. Tudo que o diabo não quer, quando você está vivendo as tuas dores, as tuas crises, é que você venha para a igreja, é que você venha para a casa de Deus, é que você venha cultuar a Deus. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que em um desses cultos, Deus pode te surpreender e operar um milagre na tua vida. Não importa a dor da tua alma, não deixe de vir para a igreja. Não importa as perdas que você está vivendo, não deixe de ir para a sua célula. Não importa a catástrofe que te abateu, não deixe de vir para a casa do Pai. Não importa como você chegou aqui, o que importa é que você chegou aqui. Eu vou repetir: não importa como você chegou, o que importa é que você está aqui. Deus vai operar um milagre na sua vida. O diabo não queria que ele fosse para a igreja, mas ele foi. E a segunda coisa que eu vejo, que o diabo não queria que ele visse, mas ele viu. A Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, vírgula, eu vi o Senhor. Tudo
Tudo que o diabo não queria, diante daquela situação desesperadora que Isaías estava vivendo, era que ele visse Deus. Tudo que o diabo queria que ele visse ao entrar na igreja era o defeito das pessoas, era a fragilidade das pessoas, era os erros das pessoas, eram as dificuldades das pessoas. Porque quando nós estamos vivendo dilemas, que começamos a olhar para as pessoas, os nossos dilemas não são resolvidos. Mas só que Deus queria que Isaías visse o que o diabo não quisesse que ele visse. Entendeu? Deus fez Isaías ver o que o diabo não queria que ele visse. Deus vai fazer você ver. Mesmo que o inimigo queira ou não, você vai ver Deus aqui essa noite. E a Bíblia diz que ele vê Deus assentado num alto e sublime trono, e só a ponta da veste de Deus enchia todo o templo. O que eu acho interessante na visão de Isaías é que ele está vendo Deus sentado num trono. Ele não está vendo Deus sentado numa cadeira de roda e um anjo ou um arcanjo, ou um serafim, ou um querubim, empurrando ele. Ele não vê Deus sentado numa cadeira elétrica, para ser executado pelos seus algozes, mas ele vê Deus assentado num alto e sublime trono. Deus sentado no trono, senta no trono quem governa, senta no trono quem domina, senta no trono quem tem autoridade, senta no trono quem tem poder. Esse é o teu Deus, igreja. A situação de Isaías era desesperadora, mas Deus estava no controle. Isaías estava sentindo uma dor profunda, mas Deus estava no controle. Os dias de Isaías não eram bons, mas Deus estava no controle. As lágrimas desciam dos olhos de Isaías, mas Deus estava no controle. Não importa como está sendo o teu ano até hoje, mas Deus está no controle de todas as coisas. Não importa a dor latente da tua alma, não importa quantas vezes você chorou até hoje, nesse ano de 2018, Deus está no controle de todas as coisas ainda. Deus está no controle. E a Bíblia diz que ele vê Deus num alto e sublime trono, no terceiro céu. Por que Deus está lá no alto e sublime trono, no terceiro céu? Porque acima de Deus não tem mais nada. Todas as coisas estão debaixo de Deus. Todas as coisas estão sobre o seu governo. Todas as coisas estão subjugadas a esse Deus. Interessante que Isaías está vivendo uma situação complexa. Talvez alguns dias sem dormir, mas Deus está sentado num estágio de descanso. Não está com cara de preocupado, como eu e você ficamos a tempo de arrancar os cabelos da cabeça, quando um problema nos abate. Agora mesmo, recentemente, alguém tirou a sua própria vida. Uma moça que tinha um futuro promissor, cheia de sonhos. Deus nunca vai cometer um suicídio por causa de um problema. Não há nada que faça Deus perder o sono. Se Deus estava sentado num trono descansando, Ele estava dando uma placa sinalizadora para Isaías. Está dando uma placa para você: para de perder o sono, para de ficar desesperada, calma, descansa.
A palavra de Deus diz em Isaías 64, verso 4: desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos, os ouvidos se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Espera, calma. O Senhor falou que nós devemos ter paciência ao esperar. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando a teu favor. Vai dormir tranquilo, tranquila. Amanhã o sol da justiça vai brilhar para você. Aplauda Ele bem forte aí essa noite. E a Bíblia diz que Ele vê serafins, que é a hierarquia dos seres celestiais que estão bem perto de Deus. Existem os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins, aqueles que ardem em fogo. O templo estava lotado lá fora. Existiam pessoas passeando para lá e para cá. Mas Isaías, só ele sabe o que ele está vivendo. Só Isaías está vendo o que ninguém está vendo. Só Isaías está tendo aquela experiência que foi um divisor de águas na sua vida. Se você vê do capítulo 1 ao capítulo 5, um Isaías amargo, um Isaías azedo, um Isaías rude, um Isaías duro. Mas a partir do verso 6, Deus vira a página da história de Isaías. Porque ele vai viver uma experiência que ninguém estava vivendo naquele dia. A dor de Isaías foi uma ponte para a experiência mais poderosa da sua vida. Você tem duas coisas a fazer com essa situação que você está vivendo: se entregar a ela, se render e ser vencido por ela, ou usá-la como um trampolim para te lançar em direção ao terceiro céu e ter uma experiência sobrenatural com Deus. Fica a seu critério. Ele está vendo Deus sentado num trono alto, serafins que eram 6.0. Serafins não eram 1.0 não, 6.0. Tinha 6 asas. 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E um passava a bola para o outro e dizia: Santo! Aí o outro de lá respondia: Santo! Aí o de lá de trás gritava: Santo! É o Senhor dos Exércitos! Se é para Ele, aplauda mais forte, querido. Ei! Observa que eles têm 6 asas. 4 asas são usadas só para adoração e 2 para o serviço. 2 cobriu o rosto, 2 cobriu os pés e 2 voavam, dizendo: nós estamos à tua disposição, rei. Sabe por que eles tinham 6 asas? As 4 asas eram usadas para adorar, porque Deus está mais interessado que você viva uma vida de adoração do que uma vida de serviço. Tem gente que vive uma vida de serviço, mas não vive uma vida de adoração. A vida de serviço tem que ser consequência de uma vida de adoração. Por isso que os 6 anjos 6 asas, quando as 4 eram usadas para adorar e só 2 para o serviço. É possível servir sem adorar, mas é impossível adorar sem servir. Um homem ou uma mulher que vive uma vida de adoração, é impossível que ele não viva uma vida à disposição deste Deus e da obra de Deus.
E eles estão dizendo um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Só Isaías está vendo isso. Só Isaías está tendo aquela experiência singular. Só ele está vendo. E ele percebe que de repente a pontinha da orla, só a ponta da orla do manto, sai do terceiro céu, passa pelo segundo céu, entra no primeiro céu, entra no templo aonde Isaías está, e só a ponta da orla encheu todo o templo. Para Deus nos embriagar do Espírito, nos encher aqui essa noite, basta só a pontinha da sua orla. Um dia chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, esse homem aqui, ele está vendo essa doença, coloca a mão nele. Jesus pegou aquele cara, está lá em Marcos capítulo 7, pegou aquele cara, levou para fora da aldeia, e com a pontinha do dedo, tocou nele, e ele foi curado. O teu problema, para Deus, basta só a pontinha do dedo dele. Eu vou repetir para você dar glória a Deus. A tua dor, esse problema que você acha que não tem jeito, basta só a pontinha do dedo de Deus. Existe uma poesia hebraica que diz: com a mão direita, Deus sustenta o globo da terra. Com a mão esquerda, Ele coloca um recém-nascido. E os dois são a mesma coisa. Esse é o teu Deus, igreja. Esse é o Deus que você pode senti-lo aqui nessa noite. Uma outra coisa que nós vamos ver aqui na experiência dele é que quando os serafins começam a gritar: Santo, 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 era a palavra profética, começou a acontecer um mover aqui no templo. O templo começou a ser chacoalhado e a se mover, a se tremer, um terremoto. A tua adoração nessa noite vai fazer Deus colocar em movimento tudo aquilo que está parado na sua vida. Deus vai fazer estremecer as tuas bases. Deus vai fazer começar a movimentar-se tudo aquilo que está parado, estatizado, estacionado na sua vida. Quem recebe? Deixa eu ver. E uma outra coisa que nós vemos é quando eles começam a adorar, a casa se encheu de uma fumaça. A palavra fumaça ali é a Shekinah, a própria presença de Deus. Os serafins adorando lá, a casa de Deus foi cheia da glória. Hoje nós vamos substituir os serafins. A tua adoração vai fazer Deus encher a tua vida da glória dele. O que eu acho interessante é que Isaías está vendo tudo isso. Ele tem essa experiência com o trono. Quando ele tem essa experiência com o trono, ele que havia denunciado 6 ais, havia denunciado mais de 6 classes de pecadores. No capítulo 5 você vai vendo ele gritando 6 ais. Ais dos bêbados, ai dos adúlteros, ai dos mentirosos, ai dos falsos. Agora ele deixa de denunciar o pecado dos outros com seu dedo indicador, e ele aponta para ele, e ele grita: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Denunciar o pecado dos outros é fácil, estampar no outdoor as limitações dos outros é fácil, mas quem tem uma experiência com o trono de Deus, não estampa na internet as limitações de ninguém, faz uma introspecção da sua vida e grita: ai de mim.
vou perecendo porque tenho uma limitação, e a minha limitação é na minha língua. Enquanto Isaías está denunciando o pecado dos outros, nada acontece. Mas quando ele abre a boca e diz: ai de mim, a minha fragilidade é essa, o meu problema é esse, um anjo, um serafim voa por cima dele e vai lá fora do templo, onde fica o altar do holocausto, e com um alicate vai lá no meio das brasas, cata aquela brasa acesa e quente, vem até Isaías e pergunta: onde é a tua situação, teu problema? Onde é a tua fraqueza? É na minha língua. Então eu estou aqui para resolver o teu problema. Deus só cura aonde nós mostramos para Ele que está doendo. Deus só restaura aonde nós apresentamos para Ele a rachadura. Porque Deus é um cavalheiro, só entra aonde Ele é convidado. Isaías reconhece, Deus traz a provisão e diz: esta brasa tirou a tua culpa e perdoou o teu pecado. Aleluia. Aí nós vemos Isaías tendo uma terceira visão no verso 8. Quando Deus dá um grito e diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, depois de ter essa experiência com o trono, ver os serafins, ser perdoado, a culpa tirada, ele diz: eu não posso ficar indiferente a essa pergunta, eu preciso atender com uma resposta positiva. Ele levanta a mão e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu não posso ficar indiferente, Deus, depois de tudo que eu estou vivendo hoje. Eu cheguei aqui acabado, destruído na tua casa. Eu cheguei aqui sem perspectiva, sem expectativa, sem esperança. Mas eu tive um encontro com a tua glória, vi o teu trono, reconheci o meu pecado, o Senhor resolveu o meu problema. Conta comigo. Qual será a resposta que você vai dar para Deus essa noite? Deus está te chamando. Deus está perguntando: com quantos eu posso contar? Quem se voluntaria para atender a demanda que eu tenho para a sua vida? Você vai continuar na ociosidade, na inércia, indiferente, só recebendo, só vivendo experiência, e Deus quer que você se apresente e diga: Deus, conta comigo. Quantos aqui Deus pode contar?